Antes de começarmos, eu quero que você imagine uma cena. Um garoto de apenas 7 anos, com uma bola nos pés, correndo por ruas simples, sem imaginar que, poucos anos depois, pisaria nos maiores estádios do planeta. Naquele momento, ele não tinha milhões de seguidores, não estampava capas de jornais, não era chamado de fenômeno. Era apenas um menino com um sonho enorme. Mas havia algo nele que chamava a atenção de todos que o viam jogar. Um talento difícil de explicar, um brilho que parecia diferente. O que ninguém imaginava era que esse garoto pisaria no mesmo caminho percorrido por Ronaldinho Gaúcho, Messi, Xavi, Iniesta e tantas outras lendas. Só que existe um detalhe que quase ninguém conhece. Antes dos aplausos, vieram as dificuldades. Antes dos contratos milionários, vieram os sacrifícios. E antes de se tornar um dos jogadores mais admirados do mundo, existiu uma família que fez de tudo para manter vivo o sonho de um menino. Essa não é apenas a história de um jogador. É a história de coragem, disciplina e esperança. E quando este vídeo terminar, você vai entender por que tanta gente acredita que Lamine Yamal pode marcar uma geração inteira. O bairro que o ensinou a lutar. Lamine cresceu em Rocafonda, um bairro simples da cidade de Mataró. Ali, a vida ensinava cedo que nada era fácil. Muitas famílias enfrentavam dificuldades. Os sonhos pareciam distantes. Mas havia algo que nunca faltava. Futebol. Nas ruas, nas praças, nos campinhos improvisados. Era ali que Lamine passava horas. Enquanto outras crianças apenas brincavam, ele parecia estudar cada movimento, cada drible, cada passe, como se já entendesse que a bola seria o caminho para mudar sua história. Os vizinhos começaram a comentar. Esse menino joga diferente. E quanto mais ele crescia, mais difícil era encontrar alguém capaz de pará-lo. O talento que não podia ser ignorado. Existem jogadores que precisam chamar atenção. Com Lamine aconteceu o contrário. Era impossível não notar o talento dele. Seus dribles pareciam naturais. Sua inteligência dentro de campo impressionava até adultos. Foi então que olheiros do Barcelona decidiram observá-lo de perto. Eles não estavam procurando apenas um garoto habilidoso. Procuravam alguém capaz de pensar o jogo de forma diferente. E encontraram exatamente isso. Pouco tempo depois, veio a notícia que mudaria tudo. Lamine havia sido aprovado para entrar em La Masia, a academia que revelou alguns dos maiores nomes da história do futebol. Qualquer criança comemoraria. Mas, para ele, aquilo significava muito mais. Era o início de uma responsabilidade enorme. Agora, não bastava sonhar. Era preciso provar, todos os dias, que merecia estar ali, onde os sonhos são testados. Muita gente acredita que entrar em La Masia é o final feliz. Na verdade, é o começo da parte mais difícil. Centenas de jovens, extremamente talentosos, treinavam diariamente. Todos tinham o mesmo objetivo: chegar ao time principal do Barcelona. Alguns desistiam. Outros eram dispensados. Pouquíssimos conseguiam continuar. Lamine sabia disso. Por isso, treinava como se cada dia fosse uma decisão. Enquanto muitos enxergavam apenas diversão, ele enxergava oportunidade. Cada treino era um degrau. Cada erro era uma lição. Cada acerto era apenas um incentivo para trabalhar ainda mais. Foi ali que o menino talentoso começou a se transformar em atleta. O garoto que surpreendeu o Barcelona. Os treinadores começaram a perceber uma coisa curiosa. Lamine jogava contra atletas mais velhos,
e parecia não sentir medo. Ele pedia a bola, partia para cima, criava jogadas, tomava decisões como alguém muito mais experiente. A confiança impressionava, mas não era arrogância. Era preparação. Cada treino escondido, cada tarde com uma bola nos pés, cada sacrifício da família. Tudo começava a aparecer dentro de campo. Os técnicos passaram a acelerar sua evolução. Ele foi enfrentando categorias acima da sua idade. E, mesmo assim, continuava se destacando. Naquele momento, muitos dentro do Barcelona já acreditavam que estavam diante de um talento raro. Mas ninguém imaginava a velocidade com que tudo aconteceria. Porque, em pouco tempo, um dos maiores treinadores da história recente do clube tomaria uma decisão que mudaria a carreira daquele garoto para sempre. E essa decisão faria o mundo inteiro descobrir quem era Lamine Yamal. Depois de anos de treinos intensos em La Masia, Lamine já não era visto apenas como uma promessa. Seu nome circulava pelos corredores do Barcelona. Treinadores comentavam sobre sua inteligência. Companheiros falavam da facilidade com que ele decidia partidas. E então chegou o momento que todo garoto da base sonha em viver. O chamado para treinar com a equipe principal. Imagine a cena. Um adolescente caminhando para o vestiário onde estavam jogadores que ele costumava ver apenas pela televisão. Ídolos. Craques internacionais. Homens acostumados à pressão dos maiores jogos do mundo. Para muitos jovens, esse seria um momento de nervosismo. Mas quem estava no treino percebeu algo curioso. Lamine não parecia intimidado. Respeitava os veteranos, mas, quando a bola chegava aos seus pés, fazia exatamente o que sempre fez. Jogava com coragem. Foi ali que muitos perceberam que ele tinha algo raro. Não era apenas talento, era personalidade. A decisão de Xavi. Naquela época, o Barcelona atravessava um período de reconstrução. O clube buscava recuperar sua identidade. E o treinador Xavi Hernández acreditava que os jovens da base poderiam ser parte dessa transformação. Durante os treinamentos, Lamine continuava impressionando. Sua visão de jogo, sua calma, sua capacidade de criar espaços onde pareciam não existir. Tudo chamava a atenção. Então veio a decisão. Xavi resolveu dar ao garoto a oportunidade de estrear entre os profissionais. Era um enorme voto de confiança, mas também um grande risco. A torcida do Barcelona é conhecida por exigir muito de seus jogadores. Qualquer erro poderia gerar críticas. Mesmo assim, Xavi acreditou que Lamine estava preparado. E essa aposta mudaria a história do clube, a estreia que entrou para a história. Chegou o grande dia. O estádio estava cheio. Milhares de torcedores acompanhavam a partida. Quando Lamine foi chamado para entrar em campo, poucos imaginavam que estavam presenciando um momento histórico. Ainda muito jovem, ele vestiu a camisa principal do Barcelona e mostrou personalidade desde os primeiros minutos. Não entrou apenas para completar o tempo restante da partida. Procurou o jogo. Pediu a bola. Tentou dribles. Criou oportunidades. Era como se dissesse, sem precisar falar uma única palavra: eu pertenço a este lugar. Naquele instante, um novo capítulo da história do Barcelona começava a ser escrito, quando o mundo parou para observá-lo. Depois da estreia, tudo mudou. Jornais começaram a destacar seu nome. Programas esportivos analisavam cada toque na bola. Nas redes sociais, torcedores compartilhavam vídeos dos seus lances. A pergunta era sempre a mesma: quem é esse garoto? Especialistas lembravam que o futebol já havia produzido muitos jovens promissores.
Mas poucos demonstravam tanta maturidade tão cedo. A comparação com grandes nomes era inevitável. Ainda assim, Lamine preferiu seguir seu próprio caminho, sem tentar imitar ninguém, sem carregar o peso de ser o novo de qualquer outro jogador. Ele queria construir a própria história, o dia em que a Espanha ganhou um novo talento. O desempenho pelo Barcelona chamou a atenção da seleção espanhola. Logo veio a convocação para a equipe principal. Mais uma vez, um desafio enorme. Vestir a camisa da seleção nacional é um sonho para qualquer atleta. Mas estrear tão jovem é algo reservado para poucos. E Lamine aproveitou a oportunidade de forma inesquecível. Além de entrar em campo, marcou um gol. Com isso, tornou-se o jogador mais jovem a atuar e marcar pela seleção principal da Espanha. O recorde correu o mundo. O nome de Lamine Yamal passou a aparecer nas manchetes dos principais veículos esportivos. O menino que um dia brincava nas ruas de Rocafonda agora era celebrado em estádios internacionais. Mas, curiosamente, sua maior batalha ainda estava por vir. Porque fama também traz pressão. E milhões de pessoas passaram a esperar que ele fosse brilhante em todos os jogos. Será que um jovem conseguiria lidar com um peso tão grande? Essa resposta começaria a surgir nos meses seguintes, quando o talento deixa de ser suficiente. Existe um momento na vida de todo grande jogador em que o talento já não basta. É preciso controlar a pressão, as críticas, a expectativa. No caso de Lamine Yamal, esse momento chegou muito cedo. Enquanto muitos adolescentes estavam preocupados com provas na escola ou com o primeiro emprego, ele entrava em campo sabendo que milhões de pessoas analisariam cada passe, cada drible e cada decisão. No futebol, a memória pode ser curta. Um dia você é chamado de gênio. No outro, basta uma atuação ruim para surgirem dúvidas. Lamine precisou aprender isso ainda muito jovem. Mas, em vez de responder às críticas com entrevistas ou polêmicas, escolheu fazer o que sempre soube: jogar futebol. A Eurocopa que mudou sua história. Chegou a Eurocopa de 2024. Para muitos torcedores, aquele seria apenas mais um torneio. Para Lamine, seria a oportunidade de mostrar ao mundo que não era apenas uma promessa. Logo nas primeiras partidas, chamou atenção pela confiança. Mesmo enfrentando defensores experientes, não escondia o jogo. Pedia a bola. Buscava o drible. Criava chances. Mas foi na semifinal, contra a França, que aconteceu um dos momentos mais marcantes da sua jovem carreira. A Espanha perdia por 1-0. A pressão era enorme. Então, Lamine recebeu a bola pela direita. Avançou. Encontrou espaço. E finalizou com precisão, acertando um chute espetacular que empatou a partida. O estádio explodiu. Milhões de pessoas assistiam àquele momento ao vivo. Não era apenas um gol bonito. Era um gol decisivo em uma semifinal de Eurocopa, marcado por um jogador que ainda nem havia completado 17 anos. Pouco depois, a Espanha virou o jogo e garantiu a vaga na final. Na decisão, a seleção conquistou o título europeu. Lamine terminou o torneio como um dos grandes destaques e foi reconhecido como o melhor jogador jovem da Eurocopa. Naquele instante, já não havia dúvidas. O mundo estava diante de um dos talentos mais promissores do futebol. A fama chega de vez. Depois da Eurocopa, tudo aconteceu muito rápido. Seu número de seguidores nas redes sociais cresceu de forma impressionante. Empresas passaram a disputar sua imagem. Patrocinadores enxergaram nele não apenas um atleta, mas um símbolo da nova geração. Os jornais esportivos publicavam reportagens quase todos os dias. Cada partida
era analisada. Cada gol virava manchete. Cada assistência era compartilhada milhões de vezes. A fama que muitos levam décadas para conquistar chegou para Lamine em poucos meses. Mas junto com ela veio um desafio silencioso. Como continuar sendo apenas um garoto quando o mundo inteiro espera que você seja um craque em todos os jogos? A fortuna que nunca foi o verdadeiro objetivo. Com o sucesso, vieram contratos maiores. Bônus por desempenho, patrocínios, valorização no mercado. Seu nome passou a figurar entre os jogadores mais valiosos da nova geração. Mas quem acompanha sua trajetória percebe que dinheiro nunca foi o começo da história. Antes dos grandes contratos, existiram pais que trabalharam duro. Existiu um bairro simples. Existiram treinos em silêncio, longe dos holofotes. É por isso que tantas pessoas se identificam com sua caminhada. Ela lembra que grandes conquistas costumam nascer de pequenas oportunidades bem aproveitadas. O futuro ainda está sendo escrito. Quando olhamos para trás, vemos um garoto que saiu de uma realidade simples e chegou ao topo do futebol em tempo recorde. Mas a verdade é que sua história ainda está no começo. Ele ainda terá títulos para disputar, momentos difíceis para enfrentar, lesões para superar se acontecerem. Novos desafios aparecerão. No futebol, ninguém pode prever o futuro. O que podemos afirmar é que Lamine Yamal já fez algo que poucos conseguem. Transformou talento em oportunidade, oportunidade em trabalho, e trabalho em reconhecimento mundial. Independentemente de quantos troféus ainda levante, sua trajetória já inspira milhares de jovens que sonham em mudar de vida por meio do esporte. Conclusão: em um mundo onde tantas pessoas desistem no primeiro obstáculo, a história de Lamine Yamal mostra que grandes jornadas começam com pequenos passos. Um menino, uma bola, uma família que acreditou nele. Um bairro simples e uma oportunidade aproveitada com dedicação. Talvez esse seja o maior ensinamento da sua história. Você não escolhe onde nasce, mas pode escolher o quanto está disposto a trabalhar pelo lugar onde deseja chegar. E quem sabe, daqui a alguns anos, quando olharmos novamente para a carreira de Lamine Yamal, perceberemos que tudo aquilo que parecia extraordinário hoje era apenas o início de uma trajetória ainda maior. Se você gostou desta história, deixe seu comentário dizendo qual outro atleta você gostaria de ver aqui. Deixe um gostei, inscreva-se e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Porque toda grande lenda teve um começo. E toda grande história merece ser contada.